A gente vai começando a nossa live, que falará hoje sobre: podemos mudar o passado? Será que a gente consegue mudar o passado? Aquelas coisas lá de trás que ficam nos incomodando, aquelas que ficam voltando para nos atormentar. Será que a gente consegue, de alguma maneira, mudar o passado? Oi, Su! Tudo bem? Sempre me prestigiando, que bom! Que maravilha! Então, vamos lá começar aqui a nossa live. Vou pedir para vocês para que nossa live vai estar muito legal. E se você conhece alguém que é atormentado pelo passado, você conhece alguma pessoa que não tem jeito de deslanchar na vida e seguir em frente porque fica sempre atormentado pelas coisas que aconteceram lá atrás, compartilha, compartilha. Eu também não sabia onde é que compartilhava, descobri esses tempos que é naquela flechinha, aquela flechinha. Se você clicar embaixo do vídeo na flechinha, vão aparecer os seus amigos ali do lado. E você clica em compartilhar e a pessoa, aquela que está precisando escutar, porque tem muitas coisas do passado atormentando, clica e passa para os seus amigos, para esses que precisam ouvir sobre que jeito que a gente faz para deixar o passado lá atrás e assim também diminuir a ansiedade, diminuir os medos, diminuir os problemas que a gente tem hoje, hoje e no nosso futuro. Então, compartilha aí, pessoal, e vamos seguindo. Obrigada, Su, compartilhou lá naquela flechinha e chama o pessoal para ver a live, porque vai estar muito legal, muito legal. E, então, deixa eu seguir aqui. Para quem ficar até no final, teremos uma oferta especial do meu livro Sai Dessa, Vencendo Medo e Ansiedade. Tudo o que você gostaria de saber sobre medo e ansiedade e não tinha para quem perguntar. Pode perguntar agora, pode perguntar, estou aqui para responder. Ai, ó, a Luciane já está começando. Boa noite, Luciane, boa noite. Tenho tantas tristezas, como eu faço para me livrar disso? Então, eu vou seguir aqui na minha aula, Luciane, e a gente vai chegar lá, tá? Daqui a pouquinho já vou chegar lá. Janice! Olá, Janice! Nos vendo hoje pela segunda vez, hein? Um abração para você. Escuta aí que é legal. Essa nossa conversa aqui vai ser bem legal. Você vai ver que tem a ver com o que conversamos já hoje. Então, compartilhem aí para quem estiver precisando. É um conteúdo muito legal, gratuito, tá? Gratuito, tá aqui para quem quiser ver e você pode aproveitar muitas dessas informações que estão aqui para a sua vida. Então, vamos lá. Obrigada, Maria Luciana, também compartilhou. Vamos seguindo então. Eu sempre faço dou uma relembradinha no que nós falamos na live da semana passada, que foi, ó, vamos lá, falamos. Essa eu sempre coloco, porque sempre tem pessoas novas também, então é bom eu colocar que ansiedade é a expectativa. Ai, meu Deus, será que vai dar? Será que não vai? O que será que vai acontecer? E se acontecer tal coisa? E se não der? Essa é a ansiedade. E o medo é aquilo que você sente na hora. Ai, eu estou fazendo a minha prova de direção. Você está lá sentada, apavorada. Aquilo é o medo. As noites que você passou sem dormir antes disso são a ansiedade. Lógico que isso é uma maneira da gente colocar didaticamente. Muitas vezes, né, o
o medo vai estar presente junto com a ansiedade, mas para a gente ter uma ideia, aqui didática de como fazer, ansiedade é expectativa, na hora é medo, na hora é medo. Vamos ver quem que está aqui. Jaci, boa noite, Jaci. Evanesa, como está? Tudo bem? Saudades de vocês duas. Vamos seguir aqui na nossa conversa de hoje. Falamos na semana passada sobre um livro interessantíssimo que era porque cujo nome é Por que as zebras não têm úlcera? Por que as zebras não têm úlcera? Oi, Louise, que bom que você está aqui. Ouvi essa, não sei se você estava na semana passada. Isso é um livro super interessante que o título é Por que as zebras não têm úlcera? E o autor nos conta que aquela zebra que está andando lá pela floresta e é atacada por uma leoa, é atacada por uma leoa e por um triz a leoa chega a encostar as garras nela, mas não consegue pegar. Essa zebra, no próximo dia, no dia depois daquele, ela não vai ficar pensando: nossa, bem nessa esquina aqui da savana ontem, eu quase morri. Eu não vou passar nessa esquina nunca mais na minha vida. Ela não vai ficar pensando isso. Ela vai seguir a sua vida. Ela pode tremer, né? Dar uma tremidinha. Isso ela vai para o corpo entrar novamente em homeostase, entrar em equilíbrio, e ela segue como se nada tivesse acontecido. E nós, com os nossos cérebros avançados, com os nossos cérebros que guardam tantas informações, que conseguem prever o futuro, que conseguem fazer planos, o que acontece com a gente? Quando passamos por situações difíceis, a gente lembra. A gente lembra. E a gente lembra e fica pensando naquilo, tendo um grande estresse por causa das coisas que já nos aconteceram. E hoje o assunto é: será que dá para a gente mudar? Será que dá para mudar o passado? Será que a gente consegue deixar essas coisas lá para trás? Fiquem de olho aqui que vocês vão ver. Oi, Paulo, tudo bem? Meu amigão de Curitiba, Paulo Conali, dentista. Que bom, Paulo. Fico ouvindo que vai estar bem interessante hoje aqui a, o que a gente está falando. Então, falei semana passada de por que que as zebras do livro, né, que contava sobre isso, que os nossos cérebros avançados, eles são uma bênção em muitos sentidos e em outros são uma maldição, porque quando a gente entra na ansiedade, o nosso cérebro não para, o nosso cérebro segue e não para, e você sempre tem dicas aqui de como deixar esse cérebro mais calminho, mais tranquilo e sigam olhando que nossa aula vai ser bem legal. Aí, seguimos falando sobre a memória. Então, as zebras lá não ficam com uma memória de que esse leão quase as pegou e elas quase morreram. Mas a gente fica, mas a gente fica. E falamos que a memória, ela, temos memórias de curtíssimo prazo, curto prazo, longo prazo, longuíssimo prazo e 3 chances. A memória dessas situações aonde a gente passou muito perigo são memórias de longuíssimo prazo. Então, elas são difíceis de esquecer. Por isso, falaremos um pouquinho mais para frente como que a gente faz. Será que é possível deixar o passado no passado? Será que é possível mudar alguma coisa que aconteceu no nosso passado? Então, é daqui para frente que a gente vai. Deixa eu ver, Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Deixa eu...
oi para minha mãe. Oi, mãe. E teu Pet NH, aqui de Novo Hamburgo. Oi, também, que bom vocês estarem aqui. Então, falamos de memória e que a gente guarda na nossa memória as coisas que são importantes para a gente, principalmente as emocionalmente importantes. Então, eu perguntei, onde vocês estavam quando o Ayrton Senna morreu? Muita gente lembrou, muita gente lembrou. Perguntei também, onde vocês estavam quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas? Muita gente também lembrou disso. E por quê? Eventos marcantes e emocionalmente marcantes. E tá, e o que aconteceu? Seguimos falando que vou colocar o mesmo slide da semana passada, porque esse slide fez um sucesso. Aí eu coloquei o slide novamente do The Walking Dead, né? Dos zumbis na nossa vida, que são as coisas do passado que a gente ainda tem memória, ainda tem, que a gente tem na nossa memória e muitas vezes acha que está tudo certo, que está tudo apagado, está tudo aqui, olha, ixi, isso eu já superei. Se eu ganhasse R$ 10 cada vez que eu escuto um paciente dizer, não, mas nossa, eu achei que isso aí eu já tinha superado. Minha conta estava boa de tanta gente que acha que aquelas coisas do passado já estão superadas e elas acabam sendo gatilhos para coisas que nos acontecem hoje. Ó, a Su tá me dizendo aqui que ela estava em casa. Agora eu não sei se foi do World Trade Center ou do Ayrton Senna, mas ela lembra de tudo, porque são eventos muito marcantes, né? Eventos marcantes que a gente passou. Só que aí agora eu vou contar uma coisa para vocês eu gosto muito de estudar isso em alguns dos livros, o que é que eles mostraram? Vou para o próximo aqui, que a nossa memória, ela não é exata. A gente desconfia isso, não desconfia? A gente desconfia porque, às vezes, de um mesmo evento, estava eu e os meus irmãos em um determinado evento. Eles têm lembranças diferentes das minhas para um mesmo evento. Nunca aconteceu com vocês? Tem memórias diferentes para a mesma coisa. Então, a nossa memória, ela não é como um filme que você rebobina e o filme continua o mesmo, tanto faz se você assistir 1000 vezes, será o mesmo filme. Não, a nossa memória, ela se modifica com o tempo. Eu vou dar um exemplo. Houve uma pesquisa, quando aconteceu o World Trade Center, os aviões lá nas Torres Gêmeas, um pessoal de uma universidade de Nova York fez uma pesquisa com as pessoas que estavam próximas, que estavam até 5 quilômetros do acontecido. E perguntaram para essas pessoas onde elas estavam no dia anterior, que foi o dia que as Torres Gêmeas haviam caído. E anotaram, né, tudo direitinho, e chamaram essas pessoas 5 anos depois. Encontraram as mesmas pessoas 5 anos depois. Vocês acreditam que 25%, mais ou menos 25% dessas pessoas disseram um lugar diferente do que o que elas falaram no dia depois dos atentados. E olha o que é o mais interessante. Elas disseram que estavam em locais diferentes e quando confrontadas com o local que elas disseram que estavam, somente um dia depois dos atentados, que muito provavelmente era o lugar certo e não esse que elas lembram depois de 5 anos, todas bateram o pé que não.
que o certo era aquela que elas lembravam 5 anos depois. Então a nossa memória nos prega peças, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem certeza. Quem nunca teve certeza de alguma coisa, teimou, e depois viu provas irrefutáveis que não era bem aquilo, que não tinha sido bem aquilo que aconteceu. Então a nossa memória tem disso. E por isso também é que a resposta à nossa pergunta para a live de hoje será que é possível mudar o passado? Por isso também que que eu vou dar essa resposta daqui a pouco para vocês. Vamos seguir aqui falando de memória, porque podemos inclusive ter falsas memórias. Inclusive ter falsas memórias. Num livro que eu estava lendo esses dias, que eu até procurei hoje, mas acho que ele não está aqui, ele está lá no consultório. A própria autora era sobre memória, e ela estava dizendo que já havia tido uma falsa memória. Uma tia disse para ela que no dia da morte do pai dela, foi ela, criança, quem tinha encontrado o pai. E ela não tinha essa lembrança, mas quando a tia falou, ela começou a ter essa lembrança, e daqui a pouco a tia disse, né, disse: "Não, não, eu me enganei, não foi mesmo você", e ela quase já acreditava que tinha sido, inclusive com pequenas outras lembranças que corroboravam o fato disso ter acontecido. Então, a nossa memória, ela é passível de ser, sim, menos como um filme e mais como alguma coisa que é mais plástica do que a gente costuma imaginar. Vamos seguindo aqui. Ainda aí, dentro da parte da memória, uma introdução, porque a gente vai falar daqui a pouco se é possível modificar o seu passado, se é possível a gente mudar as coisas que aconteceram no passado. Vamos ver um truque da memória, que é um mecanismo de defesa. Muitas vezes, quando alguma coisa ruim nos acontece, quando alguma coisa ruim nos acontece quando nós somos pequenos, às vezes até não somos tão pequenos assim, mas quando algo ruim nos acontece, muitas e muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos. Oi, Sol! Tudo bem? Que prazer você aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Escuta aí que o nosso assunto é bem legal. A gente não lembra, principalmente quando é alguma coisa muito dolorosa e você é menor, a gente não lembra que aquilo aconteceu. Por quê? É um mecanismo de defesa do nosso cérebro que nos protege, porque tem coisas que são muito difíceis de você seguir a sua vida lembrando daquilo. Então a gente não lembra, não lembra. Ó, vou dar um exemplo aqui. Olá, Ilse, tudo bom? Minha parente, né, Ilse? Tô vendo que é Franzen aqui, ó. E vou dar um exemplo. A primeira, eu acho que eu conto sempre dela, a paciente que me fez trocar de profissão. Por quê? Eu morava lá em Curitiba e estava com dupla personalidade. De manhã eu era dentista e à tarde eu era psicóloga. Eu já tinha as duas faculdades, né? Já tinha me formado em psicologia, mas não tinha largado a odonto ainda. E eu atendi no meu consultório de psicologia uma moça que tinha, adivinha, medo de dentista. Tinha medo de dentista e, coincidentemente, era um consultório com mais profissionais de psicologia, mas foi comigo que ela foi ser atendida. Ai,
Olá, Lourdes! Obrigada, obrigada. Que bom que você está aí. Ah, e eu atendi, e ela tinha um pavor absoluto de dentista. Já atendi muita gente com medo de dentista nessa vida, né, porque eu era dentista, então e a minha preferência era atender pacientes que tinham medo. Atendi muito, muito medroso, né, muito odontofóbico nessa vida, mas igual essa moça, foram poucos, foram poucos. Ela foi quase a nossa, a top, top de todas que eu atendi. E, ela chegou e só sabia que quando ela pensava em ir no dentista, ela começava a chorar, imediatamente ela começava a chorar. E ela não conseguia entrar na sala de espera, não entrava na sala de espera. Ficava, nossa, ficava com uma angústia e sabe o que ela sentia? Um sufoco. Me dá um sufoco, parece que eu vou morrer, um sufoco, parece que eu vou morrer. E eu entrei por ali, né? Entrei pelo sintoma dela. E aí ela lembrou, eu estou falando de memória, estou falando que às vezes a gente esquece coisas dolorosas que a gente passou. E aí ela lembrou que quando ela era pequena, e ela já tinha medo de injeção, o pessoal do postinho de saúde foi na casa dela fazer uma injeção. E quando eles chegaram lá, a mãe já sabia que ela tinha medo e a mãe segurou ela, segurou. E como ela era muito magrinha, muito pequenininha, a mãe e estava se debatendo, a mãe apertou ela bem forte e ela sufocou. Ela sufocou. E quando ela sufocou, tomou a injeção. Tomou a injeção. Só que ela não lembrava disso. Não lembrava de nada disso, por talvez porque geralmente a gente não lembra de coisas, que as pessoas que a gente ama fez e que nós não gostamos. Então, ela não ia ficar com raiva da mãe por ter segurado, ela esqueceu, né, esqueceu isso. E o cérebro dela fez quase sufocou e deixou uma marcação ali. Injeção, dentista, né, que vai ter injeção, médico, tudo isso a gente pode morrer sufocado. Olha como que o que que a nossa memória faz e as marcações que acontecem. E ela não lembrava, tá? Simplesmente não lembrava. Deixa eu ler aqui. Ó, a Rogéria disse: "Nossa, como que você era dentista de manhã e psicóloga de tarde". Pô, eu era, menina. Fiquei com dupla personalidade aí um tempo, mas essa paciente, vou terminar agora a história, que me fez mudar. Ah. Ô Maria Luciana, obrigada pelo elogio, obrigada. E a Maria Luciana também está perguntando: "Como mudar o nosso pensamento para melhor?". Daqui a pouquinho vão nas tuas perguntas que já estão anotadinhas aqui. Então, hã, aí essa moça, quando eu tratei, a gente foi lá naquela memória, acertou o que tinha lá naquela memória e ela conseguiu ir ao dentista. E naquela época, né, como eu estava nas 2 coisas mesmo, eu atendi como psicóloga e atendi como dentista. E ótimo, consegui fazer as 2 né, não ficou mais com medo de dentista. E no final, quando a gente já tinha feito todas as coisas que ela precisava, ela chegou lá no meu consultório de psicologia e o marido dela foi junto, e ali eu decidi que eu que era psicóloga, que era a minha profissão mesmo. Por quê? Eu perguntei, né, para ela, eu vi o marido feliz, o marido estava feliz, feliz, né, marido feliz da vida. E eu pensei: "Bom, né, ela conseguiu ir ao dentista, ele está feliz". Até que ela me disse lá dentro da sala, eu disse: "E aí, tem algum medo mais? Vamos ver o que a gente faz". Ela falou: "Não, não, consegui, fui ao dentista, vou voltar, não estou sentindo mais esse medo não, mas agora eu quero fazer para outra coisa". Eu disse: "Ah".
É, para que você quer fazer? Agora eu quero ter filho. Ela descobriu que ela não tinha filhos por causa do grande medo de ter que tomar uma anestesia, fazer uma cirurgia se fosse uma cesárea, fazer exames, porque ela não fazia nenhum tipo de exame de sangue, nem vacina. E quando eu vi que mexer naquele medo mudou a vida daquela pessoa de um tanto, que era de não ser mãe para conseguir ser mãe, eu pensei: "Opa, mas é isso aí que eu tenho que fazer na minha vida". Tem, eu sei que nossa, os dentistas têm o maior amor aí, né, e admiração, e sim, também transformam a vida das pessoas, mas a minha habilidade ali que eu fui ver estava em outro lugar, estava na psicologia. Ó, a Gabi, olá Gabi, tudo bom? Nunca entendi como a Dani foi dentista antes de ser psicóloga. Então eu fui dentista antes. Ai, ai, então vamos lá. Então, nós esquecemos, mas aí vem o assunto da nossa live de hoje, o nosso assunto principal, que é o que nós não esquecemos, né? O que a gente esqueceu pode virar um sintoma hoje? Sim, e tem jeito da gente fazer? Tem, mas tem coisas que a gente não esquece. Eu coloquei aqui algumas fotinhos, então algumas delas aqui, ó. O que que a gente costuma não esquecer? A gente não esquece coisa, brigas em família. A gente não esquece as coisas relacionadas, ah, aos nossos pais. Muitas das coisas que a gente ouviu deles, que nos machucaram, a gente não esquece. Não esquece também se eles brigavam e a gente participava disso, ou se a gente estava junto, ou se a gente teve que tomar partido. Fica uma coisa dolorida. O que que a gente não esquece? Botei do lado ali também. Tem coisas muito difíceis de esquecer com o pai. Eu botei um pai, mas pode ser um pai ou uma ou uma mãe que fazem, no jeito de tratar a gente, não tiveram ou a paciência, o preparo, as coisas que precisava para poder ter nos tratado com mais carinho e paciência. E muitas vezes isso fica lá marcado, fica marcadinho. Aí tem outro ali que eu coloquei, é para ser uma professora, porque muitas pessoas que eu atendo vão ter traumas que são da escola, do jeito como os professores trataram, ou às vezes do jeito como os colegas fizeram bullying, fizeram chacota com a pessoa. Então, eu coloquei algumas das coisas que nós não esquecemos. E isso pode ser algo que o cônjuge falou, algo que alguém te disse num momento né, um momento mais exaltado, algo que você ouviu do chefe, algo que você passou a vida inteira ouvindo. Você é atrapalhado, nossa, você é lento, poxa, coisas que você passou ouvindo, humilhações que a gente passou, também são coisas que geralmente a gente não esquece, fica ali, guardadinho na cabeça, tá? Guardadinho. Então, deixa eu ver quem mais que me deu oi aqui. A Cida, boa noite, Cida. Boa noite. Ah, tá ali, ó. Ai, travou um pouco. É, então eu tô no cabo aqui, era para estar boa a transmissão, mas tá chovendo, então a gente não sabe. Então, o que que a gente faz com essas coisas que nós não esquecemos, né? Quem nunca? Ó, vocês não precisam me dizer o que é, mas coloca sim aí. Escreve sim quem tem alguma coisa lá do passado e
isso fica perturbando até hoje. Coloca sim aí para mim, quem tem alguma coisa do passado e isso continua perturbando até hoje. O que é o problema? O que é esse problema? É que, geralmente, quando isso acontece, a nossa reação não é a reação que seria ao que está acontecendo hoje, é uma reação de gotinha de copo d'água. A última gota do copo d'água, explode tudo, explode tudo. Ó, aqui, ó, a Luciane está me colocando, a Maria Luciana, a Jaci, a Nelma botou que sim, a Dai botou que sim. Então, a Su, a, a Gabi está dizendo que tem muita live nesse horário. É mesmo, mas é que a gente tem que escolher um horário e fazer, porque não adianta. Agora está muito cheio. A Gabi também. Sim, é a coisa mais comum do mundo. As coisas que nos aconteceram lá no passado, elas continuarem a, a atormentar a nossa vida. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá para mudar isso? A pergunta de US$ 1 milhão. Dá para mudar isso? Tenho duas respostas, tá? Tenho duas respostas. Calma, não se assustem com a primeira. Aguardem até a segunda. Podemos mudar essas coisas que nos atormentam e que aconteceram lá no passado? Então, lá vai a primeira resposta. Mas calma, calma. A primeira é não. Não, não. Os fatos do passado eu não consigo mudar. Os fatos que aconteceram lá no meu passado, eu não consigo mudar. Mas agora vem a boa notícia. Agora vem a boa notícia, a ótima notícia. Vem o que eu adoro fazer. A outra resposta é sim. Sim. A gente não consegue mudar o fato que aconteceu, mas a gente consegue mudar a maneira como nós vemos e como nós sentimos aquilo que aconteceu. Isso a gente consegue mudar. Isso muda tudo. Aí tá, nossa, e isso muda tudo. A gente não consegue mudar o fato, mas a maioria das vezes, quando o fato aconteceu, ou a gente era pequeno, sabe? Ou a gente era pequeno, ou a gente não tinha recurso, a gente não conseguia, ou aquilo foi uma coisa inesperada, a gente não sabia, e depois, quando a gente consegue olhar para trás e enxergar com outros olhos e ser cuidado em relação àquilo, e ser mais velho do que era quando aconteceu, sim. Aí sim, a gente consegue mudar a maneira como isso nos influencia hoje. E isso é muito legal, é muito legal. Ó, ali, ó, deixa eu botar. A Gabi tá me dizendo, sim, Flor, é assim mesmo. Olha, a Rogéria tá me dizendo, eu posso ressignificar. Sim, você não pode mudar o fato, mas você pode ressignificar. E tem muitos jeitos legais da gente fazer isso, de ressignificar o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se eu me lembro de algum para contar para vocês. Angélica, olá Angélica, tudo bom? Agora que eu te vi aqui. De que maneira que a gente consegue fazer isso? Aproveitando aquela nossa memória que não é exata. Uma memória que não é exata. E a gente consegue sim fazer, processar de outra maneira essas memórias que a gente tem lá atrás.
Ó, a Jaci tá colocando que é maravilhoso. Jaci é minha paciente aqui do consultório. Muda, não muda, Jaci? Coloca aí pra muda, muda. A gente consegue olhar para trás e ver com menos dor aquilo que aconteceu. Essa é a grande diferença. E, o aquelas coisas que nos aconteceram lá e que a gente fica lembrando hoje, são como se fossem aquela ferida, que volta e meia eu falo aqui, eu acho uma metáfora muito boa, uma ferida que está com uma casquinha, está com uma casquinha, porém não está cicatrizada, tem uma casquinha. Quando alguma coisa hoje em dia acontece que nos lembra aquilo, ó, é como se arrancasse a casquinha, sabe? Sabe quando a mãe da gente fica dizendo: "Não arranca a casca, menina, não arranca a casca". A vida fica arrancando a casquinha das nossas feridas e daí elas sangram, elas continuam sangrando pela vida fora. E quando a gente olha a ferida, quando a gente olha a ferida, quando a gente cuida daquela pessoa que foi ferida, quando a gente cuida. Vocês me perguntarem o que que eu acho que eu faço mais lá no meu consultório e online agora, nossa, que eu tenho atendido online, meu Deus do céu. Eu acho que não, eu acho que isso é uma das coisas da pandemia, acho que eu já falei aqui. O presencial vai voltar um pouco, mas não, nunca mais será como antes. Nunca mais será como antes. Muita coisa vai passar para online. Então, tem atendido muito, muito mesmo online. Até quero mandar um abraço para meu paciente lá do Oriente Médio. Estou atendendo uma pessoa lá do Oriente Médio, um brasileiro que mora lá. Um abraço para ele, que vê a live só depois, porque tem muitas horas de diferença daqui lá com o país aonde ele está. Eu acho que não volta mais para o normal. Então, o que eu faço lá com as pessoas que me procuram, muito mais do que a técnica em si, que a gente utiliza é cuidar, cuidar, cuidar. O que nos aconteceu lá no passado, que nos deixou feridas, se você for olhar, né, ter um olhar mais atento, foi uma falta de cuidado, foi um desamparo que nos aconteceu. Ah, eu era de tudo. Eu era pequena e a professora falou, o pessoal riu de mim na frente, a professora não me cuidou. Ah, eu era pequena, aconteceu lá alguma coisa e a minha mãe não soube me cuidar naquela hora, o meu pai não soube me cuidar, algo costuma passar por aí. Ou eu não tinha ninguém na hora, eu estava desamparado. Esse desamparo é o que faz doer lá na frente, é o que faz doer, tá? Então, vejam bem que a gente consegue sim cuidar direitinho e fazer essas feridas cicatrizarem. Ai, você que convidou, Sol. Angélica, Vera, muito obrigada, muito obrigada. Que bom, prazer tê-las todas aqui. Então, não mudamos o fato, mas mudamos a maneira como nós nos sentimos em relação a isso. Vou contar, um caso aqui, que aconteceu um caso que vai ter a ver com isso. Uma cliente de dor, uma cliente que sentia muita dor. Ô, Márcio, da Escola Tamandaré, que falei com vocês essa semana, né? Que bom que você tá aí, que bom que você tá aí. Obrigada aí, ó. Opa, que bom, Angélica. Vou contar de um caso de uma paciente que ela estava com dor.
estava com dor, estava com bastante dor no quadril, e chegou lá no consultório quase não conseguindo caminhar direito, com muita dificuldade para caminhar. E ela sabia, já tinha feito todos os exames, sabia que, aquilo não era o que mostrava nas radiografias e na tomografia, não era para toda aquela dor que ela estava sentindo. Então ela chegou e a gente entrou pela dor, entramos pela dor. Aí, entramos pela dor e daí o que foi que houve? Ela chegou num caso que aconteceu na infância dela, que não chegava a ser um trauma especificamente, eu já falei nas outras lives que tem coisas que são traumas. Nossa, aconteceu aquilo, uma coisa muito grave, um trauma que na vida da pessoa. E tem coisas que são dramas, não são traumas, somente traumas, uma coisa que acontece uma vez só, são dramas. Essa moça tinha um drama na vida dela, que a irmã mais nova, a que nasceu, né, depois dela, essa irmã era muito doente. E o pai e a mãe demandavam uma grande energia para cuidar dessa irmã, e ela acabou ficando com uma sensação de desamparo, por causa que todo mundo tinha que fazer as coisas lá para essa irmã. E alguma coisa na cabeça dela, olha como nossa, gente, né, é cada coisa que a nossa cabeça pensa, e o que que a cabeça dela pensou? Queria muito ser doente, queria mu ela disse que passou a infância inteira querendo ser doente. Por quê? A irmã tinha comidinha diferente, a irmã não precisava ir na aula, porque era doente, então ela tinha um desejo ardente de ser doente. E isso tudo começou a acontecer na vida dela depois que ela casou. E aí ela arrumou um maridinho muito legal, que gostava muito dela. E o que que aconteceu com essa moça? Em algum lugar ela fez uma associação que, para as pessoas amarem a gente precisa estar doente. Interessante, não é? E aí a gente foi, né, acertou lá, foi por onde foi a sessão e beleza, e a dor já diminuiu muito ali naquela primeira, e depois, ela se sentiu muito, muito melhor. Perdão. Ficou com um pouquinho de dor só e seguiu a vida bem. O fato da irmã dela ser doente e ela ter passado por todo aquele drama não mudou. Por isso que eu estou contando esse caso. O fato que aconteceu, o grande drama que aconteceu na vida dela, não mudou. Mudou o entendimento. Mudou o entendimento, mudou a maneira como ela olhou lá para trás e viu o que tinha acontecido agora nos dias de hoje. Vamos ver aqui o que é que tá. Ah, obrigada, Sol, me elogiando aí, que beleza, obrigada. A Rogéria tá perguntando se eu atendo em Porto Alegre. Agora, na pandemia, não estou mais atendendo em Porto Alegre, apenas em Novo Hamburgo, que é aqui a minha cidade. E online, menina, de online, mas atendo muito online e funciona muito bem. Nossa, funciona que é uma beleza. Tanto que atendo por aí tudo. É interessante, né, como a gente se sente próximo da pessoa mesmo assim, mesmo estando online. Então, atende lá na Austrália, 13 horas de diferença. Portugal, atendo uma porção de gente, com bastante diferença também. Esse do Oriente Médio, 6 horas e meia de diferença. E quando você conversa com a pessoa, a tecnologia é para isso. É uma beleza, facilitou muito. Você pode praticamente se tratar hoje com quem você quiser. Com quem você quiser. Olha que liberdade, coisa boa. Então
Isso muda tudo, poder mudar o jeito como nós vemos o que nos aconteceu. Então vamos seguindo, vamos seguindo. O que eu uso para fazer, tá? Para fazer isso. Existem muitas técnicas que fazem. Eu já tinha utilizado algumas outras, como a hipnose é uma técnica que eu utilizei durante muitos anos e utilizo ainda se eu necessito, faz uma ressignificação, mas, na minha opinião, nenhuma faz como o AIM, a abordagem integrada da mente. A abordagem integrada da mente é uma técnica de reprocessamento de memórias criada pelo Dr. Diogo Lara, e eu sou professora dessa técnica, sou trainer de AIM. Por quê? Porque eu sempre gostei de técnicas que fossem a fundo na pessoa e resolvessem, sabe? E resolvessem. Tô dizendo, tô dizendo que vai resolver num dia, numa vez. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem coisa que demanda mais tempo, mas o que é que eu estou dizendo? Que é esse tipo de técnica, nossa, faz uma super diferença e a pessoa consegue já se sentir melhor com poucas sessões, sabe? Já logo no começo. É a minha, ó, queridinha do meu coração, a abordagem integrada da mente. Ah, que beleza. Ó, a Gabi. Ô, Gabi, obrigada, tá me elogiando. Ah, Rogério quer me conhecer pessoalmente, Rogério. Então, quem sabe? Eu não sei de onde você é, ou não me lembro. Coloca aí para mim. Então, gente, tem muitas técnicas, como eu estava dizendo, que fazem isso. A minha preferida é essa técnica aqui. E a gente pode ou utilizar uma técnica dentro da terapia, como eu estou falando aqui para vocês, e também pode utilizar técnicas, técnicas lá na sua casa, técnicas que vão te levar para fazer, tá, técnicas que podem te levar a conseguir uma melhora, você fazendo elas aí na sua casa. Ó, meu marido me lembrou aqui muito bem que eu tenho que responder a pergunta da Maria Luciana: como esquecer de algo que faz mal, tá? Ela tinha me falado ali, como esquecer de algo que faz mal. Você fez a pergunta durante a semana, né? Colocou lá no meu Instagram. E deixa eu te responder, Maria Luciana, que esquecer, esquecer. Muitas pessoas vêm ao consultório querendo esquecer aquelas coisas que fizeram mal. Esquecer a gente não consegue, tá? Esquecer a gente não consegue. O que que a gente consegue fazer? Consegue cuidar daquela pessoa que passou por esse trauma, por esse drama, que estava desamparada lá naquela época e fazer com que aquela ferida cicatrize. E por isso a gente consiga olhar para trás com menos dor. Então você não precisa esquecer, mas você consegue fazer com que aquilo doa menos na sua vida de hoje, tá? Então, aqui, ó, vamos ver uma coisa. Ah, você é de Gravataí. É de Gravataí. Então, eu já vejo aí, Rogério. Meu marido te responde ali que ele é o homem das tecnologias, tá? A gente já responde ali para você. Ai, a gente é de pertinho. Eu atendo o pessoal de Gravataí, volta e meia. Então, que maneira daí que dá para fazer e que eu disponibilizei também para fazer um tanto de que
que você consiga fazer isso lá na sua infância, melhorar as coisas que te machucaram, tanto na infância, na adolescência, às vezes na idade adulta também, na idade adulta também, hum, tem a psicoterapia que dá pra gente fazer e tem o meu xodó de ultimamente, meu xodozinho. Olha só! Lembra que eu coloquei lá nas minhas metas? Tá aí, ó, olha que bonito! Meu e-book Sai Dessa Vencendo o Medo e a Ansiedade, que você pode ler no computador, no tablet, no celular, e eu fiz com todo carinho, informações de mais de 20 anos de atendimento focado em ansiedade, em medo, em fobias, em traumas. E aí, o que que você vai encontrar ali? Vai encontrar ah, tem ó, pessoal que já comprou, eu sei que é uma porção de gente aqui, a Rogéria também já comprou, e uma porção de gente falando bem, aproveitando as técnicas que você pode usar, inclusive para isso, para deixar o seu passado no passado. E de bônus, também 14 ferramentas para superar a ansiedade e o medo. O que que eu fiz aqui? As técnicas que eu coloquei lá no livro, eu gravei, coloquei tudo em áudio e em infográficos. Então, você pode escutar aquelas técnicas que vão te ajudar, inclusive, a deixar esse passado no passado. Tem uma técnica das feridas, tem uma técnica das feridas que é maravilhosa para fazer isso, para pensar nas coisas que já te machucaram nessa vida e conseguir limpar essas feridas e deixar o que está lá atrás, no passado. E quando eu faço live, para quem está aqui, e nessa semana até deixarei aberto até sexta-feira, por causa das pessoas aí dos outros países que ficam me pedindo para que venha a live depois e aí perdem a promoção. Eu vou deixar aberto. Ao invés de estar o preço normal, R$ 197, vai ficar R$ 89. E junto, de bônus, de graça, as 14 ferramentas com as técnicas gravadas. Então, 12 de R$ 8,90 ou R$ 89 à vista. As explicações que eu dou para os meus pacientes aqui no meu consultório sobre ansiedade, sobre medo, porque é importante entender como isso acontece e as técnicas com os áudios que podem te ajudar a diminuir muito a ansiedade, o medo e, inclusive, deixar as coisas que você precisa no passado lá, no lugar deles, no passado mesmo. Como que você tem acesso aqui no meu Instagram. Ei, me segue aí quem não está me seguindo, né? Porque sempre tem coisas ótimas, sempre tem muita informação boa, conversa legal, sempre você pode me perguntar aí uma porção de coisas que você quiser e está lá na minha bio, que é essa lá no meu perfil, nessa primeira linhazinha aqui, você clica lá, vai abrir a minha bio e a primeira coisa que tem é e-book Sai Dessa Vencendo Medo e Ansiedade. Se hoje você tivesse clicado aí, ia estar no preço normal. Então, somente de hoje até sexta-feira, a volta à promoção, R$ 89 ou 12 de R$ 8,90. Aproveita. Ai, obrigada, Angélica, já começou a me seguir. Que ótimo, que ótimo. Você vai ver que tá cheio de coisa boa, que as lives antigas também são joia, que você pode ver. Elas não ficaram, acho, aqui no Instagram. Ficaram, Tom? A da semana passada ficou, mas as outras não. As outras estão no YouTube, que também pode me seguir lá no meu canal do YouTube, Daniela Franzen.
cheio de técnicas boas. Ah, aqui também, ó, na minha bio, tá cheio de técnicas de graça, tá? Tem bastante técnicas de graça e lá no YouTube tem mais ainda. Lá no YouTube tem mais ainda. Técnicas muito boas, principalmente para ansiedade, para medos e para fobias. E também um tanto de técnicas para dor, que é outra área que eu também atuo. A dor tem muito a ver com ansiedade, se a ansiedade está pior, a dor piora também. Então, tem umas técnicas ótimas lá também para diminuir as pessoas que sofrem principalmente com dores crônicas, tá? Tem técnicas super boas. Então, meus amigos, novamente, oh, eu tô cabeluda nessa foto aí, agora que eu olhei, agora eu não estou mais cabeluda, estou de cabelinho e vou vou trocar. Pior é que eu tirei essas fotos no começo do ano, sabe. Aí, tirei as fotos, depois resolvi praticamente raspar a cabeça. Agora eu vou ter que chamar a moça para fazer as minhas fotos novamente com o meu cabelo curtinho. Obrigada, pessoal, obrigada. Quarta-feira tem live novamente, sempre um assunto joia, um assunto para você entender aí da parte da psicologia, do que acontece com você e para ficar sabendo de novidades, novidades para o medo, novidades para a ansiedade. E aguardo vocês novamente na quarta-feira que vem, hein? Não percam. Grande abraço para todos que estão aqui. Oi, Bru! Abração para você, abraço para todos e até na próxima, pessoal. Beijão, até semana que vem. Beijo, Jaci, beijo. Ai, deixa eu me encontrar aqui. Aqui. Tcha Tchau, Angélica, muito prazer te conhecer. Até na próxima.